A gente vai falar agora de uma situação que tem preocupado muitas famílias: o isolamento de crianças e adolescentes. Eles se trancam num quarto, não querem conversar com ninguém, vivem horas presos às redes sociais e o desespero e o desafio dos pais é tirar os filhos desse isolamento. Mas como fazer isso? A gente vai conversar agora com o terapeuta e professor do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Hugo Monteiro. Ele vem estudando esse comportamento. Professor, bom dia. Bom dia, Pedro. Obrigado pela presença. Pode sentar, professor. É um comportamento que preocupa muitos pais, né, professor? Mas como é que ele pode perceber que o filho está começando a se isolar e criando um mundo só dele? De modo geral, as crianças e os adolescentes, eles pensam e pretendem a interação, o contato, o diálogo, a dinâmica da vida. Seria algo normal. Isso é o que é comum, isso é o que acontece, digamos assim, na maioria dos casos. Se você começa a perceber que seu filho, sua filha, na medida em que chegam em casa, antes de fazerem qualquer coisa, entram no quarto, ficam no quarto, se comunicam com o mundo através do quarto, geralmente utilizando as redes sociais digitais ou utilizando a internet, e isso tendo um prolongamento, algo que dure em torno de 3, 4, 5, 6 horas, não quer sair para almoçar, não quer sair para tomar água, não quer sair para conversar. Então, você já começa a perceber que o comportamento ele tem se alterado e, portanto, passa a ser um comportamento que nós classificamos como comportamento que pode ser perigoso. O celular, ao mesmo tempo que ele pode ser um fator importante para o desenvolvimento desse adolescente, dessa criança, também pode ser uma questão muito negativa. Por exemplo, aquele adágio popular em que tudo demais é veneno. Sim. Se você percebe que seu filho, a sua filha, se ligam excessivamente no celular, passam a ter uma espécie de dependência do celular, então, obviamente, que você já deve começar a ficar alerta e perceber que aquilo que poderia ser algo comum do seu dia a dia, Sim, que ajudaria, inclusive, na comunicação, se tornou uma dependência e pode ser, inclusive, diagnosticado como uma doença. É muito importante a gente falar sobre isso, professor, porque a gente percebe que cada vez mais esses adolescentes estão presos aos celulares, tanto que nós recebemos muita pergunta de pais preocupados e de relatos, por exemplo, até de irmãos. Tem uma pessoa que fala o seguinte aqui, que o irmão tem 19 anos, passa a noite toda acordado com o celular, jogando ou então assistindo vídeos, e quando ele acorda por volta de meio-dia, aí ele já volta para o celular de novo e a irmã está tão preocupada e ela quer ajudar esse irmão. O que ela deve fazer? Como é que deve ser essa ajuda? Se há um uso tão intenso e denso do celular, então, muito provavelmente, eu acho que a primeira providência é conversar com esse adolescente que usa o celular de forma desconforme e, conforme seja, procurar ajuda psicoterapêutica, porque se há um uso excessivo e pode ser chamado um uso abusivo, então, muito provavelmente, há um adoecimento emocional nesse caso. Tem um relato também muito sério, professor. Um rapaz diz o seguinte, que a sobrinha dele não dorme mais por conta do celular. E ele disse que percebeu que ela agora está começando a se automutilar. O que ele deve fazer? E é bem mais grave, então, né? Pedro, aí já é um comportamento perigoso. A automutilação hoje é considerada no mundo todo um alerta em relação a comportamentos de adolescentes, de crianças e de jovens. Se percebe isso, precisa novamente voltar a conversar com a pessoa, tentar encontrar qual é a razão, por que ela faz aquilo. Certamente deve haver aí ausência de diálogo dentro de casa, problemas relacionados às questões emocionais e procurar ajuda psicoterapêutica. Tem alguma coisa que dispara esse gatilho, professor, para isso? É uma forma do adolescente chamar a atenção? Não, absolutamente. Chamar a atenção, não. É geralmente uma forma do adolescente, no caso da automutilação, tentar transformar uma dor interna, uma dor subjetiva, numa dor objetiva. Ou seja, eu me sinto tão mal no mundo, eu me sinto tão inconstante no mundo, eu me sinto tão desconfortável no mundo... Que eu quero sofrer por isso. Que eu quero aliviar aquele sofrimento. E uma forma para aliviar aquele sofrimento é com o corte. O corte é usado para aliviar o sofrimento. Às vezes a gente pensa nessa ideia de que quer chamar a atenção, esse é um pensamento equivocado. Não há isso. Todas as funções que são encontradas em pesquisas sobre automutilação ou autolesão sem intenção suicida, elas mostram
que a principal função é tentar aliviar essa dor subjetiva, transformando-a numa dor objetiva. E aí tem que procurar ajuda psicoterapêutica, porque as pessoas mais indicadas para cuidarem desses casos de adoecimento emocional e mental são as pessoas que tratam da saúde mental. Principalmente os psiquiatras, né? Eu falei... Psicólogos também, psicólogos terapeutas também. integrativos, mas sobretudo psicólogos e psiquiatras. Eu falei há pouco que o senhor estuda exatamente esse comportamento e o senhor está escrevendo um livro exatamente sobre isso. Então, eu fiz uma pesquisa em 5 capitais brasileiras, Recife está inclusa nessa pesquisa. Eu apliquei um questionário para 3.115 adolescentes e crianças. Desses 3.115 adolescentes e crianças, eu selecionei 238 com os quais eu conversei, entrevistei e mantive contato. 75% desses entrevistados e dessas entrevistadas estão adoecidos emocionalmente, têm comportamento perigoso, por exemplo, autolesão sem intenção suicida, diagnóstico de depressão, síndrome de pânico, transtornos obsessivos compulsivos, transtornos alimentares. Eu nominei esse grupo como geração do quarto, porque são aquelas crianças e adolescentes que passam mais de 6 horas do dia dentro dos quartos, nas suas casas, portanto, não mantêm contato com os pais, não mantêm contato com as mães, não têm interação, muitas vezes são vítimas de bullying, de cyberbullying, portanto, a escola também é um referencial para a gente pensar de como é que isso tem se manifestado na sociedade brasileira. E é um dado que não é exclusivamente do Brasil, mas infelizmente no Brasil, para você ter uma ideia, nós tivemos agora uma pesquisa publicada antes de ontem, em que houve um aumento de 24% nos casos de suicídio entre adolescentes no Brasil. Então, isso é uma coisa bem perigosa. E bem preocupante, né? Muito preocupante. Os adultos precisam ter consciência, estarem atentos à alerta que o diálogo, o amor, o companheirismo, a troca, a afeição, os afetos, são fundamentais, são elementos fundamentais para que a gente consiga reverter esse quadro de adoecimento emocional e mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Professor Hugo, muito obrigado por conversar com a gente, trazer todas essas informações importantes, principalmente para muitos pais que estão assistindo e que estão preocupados, né? E a gente sempre reforça, às vezes o pai pede para o menino largar o celular, mas o pai vive o tempo todo no celular. Exatamente. Então ele tem que ser o primeiro exemplo. Exato. Bom dia para o senhor, bom trabalho, e a gente vai ficar aguardando também a publicação desse livro. Segundo semestre, tá, Pedro? Muito obrigado. Obrigado para o senhor, bom dia, bom trabalho.